Oi, pessoal. Meu nome é Jaqueline Irembé Potiguara, sou do Memórias Potiguara e estamos aqui para uma conversa maravilhosa hoje com Dona Nancy, ex-prefeita, né, de Baía da Traição, primeira prefeita indígena do Brasil, parteira tradicional do nosso povo e uma mulher cheia de histórias para contar. Então, Dona Nancy, pode se apresentar para a gente. Eu sou Iraci Cassiano Soares, estou com 81 anos, nasci e me criei aqui na Aldeia Forte, sou índia potiguara, filha de índio, de índia, e assim, eu, vocês me perguntam o que vocês Quiserem saber. quiserem saber e o que eu lembrar, Pois já estou com a minha colinha porque aqui para eu isso. tive assim a convite e esqueci muitas coisas, mas o que eu lembrar eu vou dizendo, vou falando para vocês. Muito bem. Pois aqui eu tenho uma primeira pergunta para a senhora. Como eu disse, eu fiz uma colinha, né? Que era para saber de Sim, tudo, tá não bom. deixar nada passar. Então, a nossa primeira pergunta para a senhora seria: a senhora, como primeira prefeita indígena, né? É. Primeira prefeita indígena do Brasil, como eu falei, qual foi sua maior dificuldade, né? Enquanto a senhora estava nessa gestão? A minha dificuldade foi assim, porque o, o meu secretário, ele faleceu, mataram ele. Depois, com 6 meses, o vice também morreu. Aí Ele eu, também foi assassinado, não? Ou foi morreu não, de... foi coração. Sim. E eu fiquei na prefeitura, assim, eu era de primeira vez e fiquei lá quase assim, vamos dizer assim, no linguajar, vamos dizer, à toa. Mas depois eu fui tomando pé, né? Eu também já tinha sido vereadora, 4 anos, já tinha sido presidente da Câmara, não estava muito atrasada. Mas para a administração, uma grande administração, eu estava. Uhum. Ah, esse secretário que a senhora falou, né? Que Hum. faleceu. É, como era o nome dele? Era Davi Falcão. Ah, Ele fez uma parceria comigo quando eu me candidatei, né? Porque o prefeito João Pedro, que era vice dele, ele não me apoiou. Apoiou outra vereadora, uma empresária. uhum. Ele apoiou como a prefeita. E ela não era indígena? Ela era Era? indígena, era. Mas era bem assim. Eu sou mais indígena do que ela, porque sou filha de índia com índio. E ela só era filha de índia. O pai dela já não era. E aí ele apoiou a empresária e eu fiquei sem saber o que fizesse. Mas quando cheguei no outro dia, o meu povo, potiguara das aldeias, chegaram e exigiram que eu fizesse eu formasse um partido que eles votavam em mim. Mas eu falei, mas eu não tenho dinheiro para levar uma campanha, não precisa dinheiro. Aí eu fui e fiz lancei uma candidatura. E aí esse Davi Falcão, fazia 20 anos que ele é do PMDB, era presidente do PMDB e que perdia. Uhum. Aí teve o desejo, né, de chegar aqui na minha casa e me pedir para fazer uma parceria com ele, com o PMDB. Eu falei, vou falar logo com o pessoal das aldeias, com a liderança, ver se está certo. Aí falei com o meu pessoal e eles, tá certo, faça a parceria. Aí nós fizemos. Uhum. A senhora conseguiu alcançar, né, a vitória? Foi E foi prefeita durante 4 anos ou quatro teve anos. outra Não, quatro, 4 anos? 4 anos só foi. Um desafio, né? É. Já era parteira. Mas também nunca esqueci dos meus patos, do que eu fazia, né? Uhum. Nas horas à noite, que me chamavam, eu ia. Mesmo assim Nesse, sendo prefeita. nesse período que a senhora foi prefeita, a senhora já era mãe, né? Era Claro, mãe, seus era. filhos já eram Era.
anos, mas aí a senhora sofreu algum tipo de preconceito? A senhora era mãe, na época sozinha, né, criava seus filhos sozinhas. Teve algum preconceito com relação a senhora ser mulher? Algum Assim, dos racismo? eleitores, né? Tinha algum eleitor que... Mas isso era conversa assim, disse-me disse, eu não botei na mente e nem levei em conta. Fazia de conta que aquela pessoa que falou aquilo de mim, fazia de conta que não tinha falado, Uhum. né? Eu, A eu senhora acreditava no seu potencial, né? é, Muito bem. Daí, eu queria saber como é que a senhora vê, já que, né, as senhoras falaram aí sobre a questão de ser parteira. A senhora é parteira desde quando? Como foi que começou esse minha amor? filha, eu comecei a ser padre. O primeiro menino que eu peguei, eu estava com 13 anos. Mas depois eu parei, porque eu fui, inventei de estudar lá em Mamanguape. Uhum. Me empreguei numa casa que eu não tinha condições, meu pai não tinha condições de pagar um- uma, uma casa para eu ficar, e me empreguei numa casa, mas só eu me empreguei assim, para trabalhar e não ganhar o dinheiro. Uhum. Ajudar a minha patroa, mas eu não ganhava o dinheiro. Eu queria só o apoio dela. O No apoio, caso, a moradia, a a moradia, a comida, comida, é. Era para isso que poder eu... estudar. Era para poder estudar. Porque aqui só tinha uma professora, que era a esposa do chefe, que era Eunice Brandão. Quando a gente chegava na quarta série primária, ela não tinha mais como ensinar. Ela dizia, pronto, vocês agora dão seu jeito. As meninas de Bahia da Traição, esse sempre não era cidade, mas os pais dela tinham barco, tinha isso, aquilo. Uhum. Então, se tornavam umas pessoas, como diz o ditado, Mais rico, estudada, né? né? Mais Tinha mais estudadas. condição. Elas tinham condições de chegar até Mamanguape, alugar uma casa, mas eu aí, elas tinham preconceito. Hoje, hoje, elas eram índias, e são índias, né? As que estão vivas são índias. Só que naquela época elas não queriam ser índia, porque o índio elas traziam como uma coisa que não valia nada. Sofria muito preconceito também, né? Era. Então, eu entendi aquilo ali, eu não me juntei com elas. Eu preferi me empregar numa casa e trabalhar para a pessoa e estudar. E a senhora estudou até que série? Estudei eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, Concluiu os estudos. concluí, foi. Eu concluí assim mesmo. Uhum. E aí, depois, quando eu cheguei em casa, eu não tinha onde trabalhar, e minha mãe me botou para trabalhar lá na aldeia São Francisco, da aldeia mãe, né? Uhum. Mas lá eu não recebia de governo. Eu recebia porque os alunos, o seu pai mesmo foi meu aluno. Foi. Aí os alunos que me pagavam. Me pagavam aquela mixariazinha, mas me servia, né? Ele e tantos outros saíram também, tipo, de lá para vir para cá, né? Foi, Porque ele disse que foi. morou no Forte Foi, também. foi. E Mas aí a assim, senhora foi foi. professora. Foi professora. Eu tenho Muito minhas bem. fotos aí. Depois a gente vai querer conferir. É, tá certo. Mas aí voltando para a questão das parteiras, né? Do seu trabalho como Sim. parteira, a E, a- senhora, e aí quando primeira eu criança, voltei, 13 anos. foi, eu estava com 13 anos. Porque eu já trouxe isso da minha avó, era parteira. A minha mãe era parteira. Aí, quando eu voltei, isso aqui não era assim, não. Isso aqui hoje é uma cidade. Uhum. Mas só tinha pouca casinha. Então, aquelas casas que tinha, as mulheres tinham menino todo ano, todo ano. Então, minha mãe, eu pedia à minha mãe para ela me levar e ela me levava. Daí eu fui, aprendi. Aprendi a fazer parto e até hoje eu faço. Não vou mais para as aldeias, porque eu não tenho mais físico assim, né? Uhum. Mas se trouxer para minha casa, No eu meio faço. de todo esse trabalho, né? Hum, Dando a vida, né? é. Trazendo as crianças à vida. A senhora teve, assim, qual a maior dificuldade no parto, assim, que a senhora fez? Assim, só uma senhora que ela teve eclampse. E naquele eclampse, eu nunca tinha estudado isso, não, mas eu sabia, assim, porque minha mãe não era formada, Uhum. mas ela era formada pela natureza.
E ela dizia: "Minha filha, existe uma doença chamada eclampsia. Agora, é quando a mulher tem febre, quando a mulher fica pressão alta, e quando você vê uma mulher, desse jeito, você leve logo para a maternidade". E assim eu fiz, só uma, esse tempo todo. Mas Eu, ela era de fiquei Tracoeira. fiquei com uma curiosidade agora. A Hum, senhora disse que levava para o hospital. é. Como que era chegar no hospital, tipo, a partir de uma parteira? Será eles acreditavam, Acreditava? eles tinham respeito pelo trabalho de vocês enquanto Tinha, parteiras? naquela época tinha muito respeito, né, a mim, eles tinham respeito. E assim, mas o resto foi tudo bom. Eu Uhum. não sei nem contar quantos filhos eu peguei, quantos meninos eu peguei. E uma coisa, engraçada é que todo mundo lhe chama de tia, né? É. É justamente por causa disso, por causa É, dos por partos? causa disso, é. Não é a mãe, é a tia. É a tia, é. E, com relação à sua família, a senhora, fala muito da sua mãe, né, que sua mãe lhe deu essas orientações. Foi. Qual que era o nome da sua mãe, qual que era o nome do seu pai? A senhora tinha irmãos? Tinha. O nome da minha mãe era Maria Porfíria Santana, porque o nome da minha avó era Porfíria, que era o nome da minha mãe, e o nome do meu pai, do meu avô, que era o pai dela, era Manuel Santana. Aí ela se assinava assim, Maria Porfíria Santana. Aí quando casou com meu pai, era Cassiano. Aí ela Uhum, botou Cassiano, aumentou mais uma, uhum. ficou Cassiano. E os seus irmãos? Meus irmãos, minha mãe teve 24 filhos. E foi. Foi. Se criou 13, mas aí foi morrendo, 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 ficaram 7. E agora só tem 3. Só tem eu, Francisca e Pinuca, que é Manuel. Uhum. Ficaram os 3, né, Foi, para ficaram contar os a 3. história. É, minha irmã tá com 83 e eu tô com 81. É. No meio da sua trajetória de vida, né, pessoal também, a senhora passou pelo processo do câncer, Do né? câncer foi, passei 3 câncer já, A senhora teve 3 3 cânceres. câncer foi. E como que foi isso, assim? E agora no momento, os médicos tá desconfiando que eu estou com câncer no rins, mas eu creio em Deus que isso não vai ser, mas eles estão muito, assim, com muito cuidado, né, ainda ontem eu fui fazer uma sonografia. É uma sonografia não, é uma ressonância, Uhum. para saber de verdade, porque Os 3 cânceres que a senhora teve, a senhora se curou deles? curou. E com a senhora acredita que foi, a partir de quê? Claro, a fé em primeiro lugar, mas tipo, Primeiro lugar Jesus, né. teve algum remédio, algum medicamento que a senhora fez uso, algo natural, que a senhora acha que fez com que acabasse, né, É, essa doença? eu tomava muito Babatemon com a capeira, o chá do Babatemon com a capeira. É. E, uma coisa que minha sogra também passou por um processo desse, Hum. e ela se curou, graças a Deus, hoje ela não tem nada. Mas ela me falou de uma medicação que era o None. O Noni. Disse que o pessoal usava muito o None e também, ela disse outro nome, mas eu não estou lembrada. Mas tinha algo mais além do Babatenol que a senhora tomava? Tinha. Maria Leiteira, é O que é muito Maria bom Leiteira? é uma rasteirinha que tem no chão, que a gente põe e Então a faz o senhora chá sempre da fazia assim, eu garrafada, sempre fazia, não, chá, eu faço a ainda. senhora faz. É. E para tudo, serve Todos para os tudo. dias eu faço, todos os dias, não me canso. Então tenho Eu certeza que vai viver eu muitos anos, né? eu tenho ali uma garrafa de chá. Aí sempre tomando chá, É, sempre tomando meu as café é o chá. medicações. Eu deixei de tomar o café, eu tomo chá. É que você está vendo aquelas Bom Dia ali? Hum. Aquilo ali é muito bom para nossas energias. Eu misturo tudo. E aí vai tomando todos É, os dias. é, Muito bom. A gente tem que seguir essa dica, né? Para é. viver mais e viver com qualidade. Eu, escutando a senhora, eu fico pensando muito nas mulheres, assim.
na força da mulher potiguara, né? Hã, E eu gostaria que a senhora, com toda a sua força, toda a sua história, a hã. senhora pudesse me dizer assim, qual a missão que a senhora acha que as mulheres do nosso povo têm? O que é que é determinado assim para que elas façam? Qual que é o papel delas dentro do nosso povo? Eu acho assim, e cada uma de nós, cada uma mulher, trouxe seu dom, né. Trouxe o dom do artesã, trouxe o dom de cuidar uma da outra, não é. Uhum, Porque eu lembro que quando eu trabalhava, eu não só era parteira não, e nem só fazia injeção não, eu cuidava de tudo. Quando eu escutava falar assim que tinha um doente, que não tinha quem acompanhasse ela para levar para João Pessoa, eu ia. Por isso foi a minha opção de eu entrar na prefeitura, de eu me candidatar para vereadora, porque ficava mais perto, né, uhum. mais perto dos prefeitos, para eu pedir um carro para transportar para João Pessoa. Era assim que eu fazia. Eu acho assim que cada uma tenha prazer, tenha mais gosto, por amor, de entrar no seu campo onde onde trabalha, né. Então, no caso, nós mulheres temos que ocupar espaços. Justamente, é. E qual era o ano que a senhora foi prefeita? Eu fui prefeita em 93. E vereadora um pouquinho antes disso? Antes disso foi, acho que 80 e pouco, né. Oiten Hã. Nos anos 80, por É, aí. é, Então, desde os anos 80 para cá, vivendo na política, e é. agora a sua mensagem com certeza não é diferente, né? Que as mulheres ocupem os espaços também na política. É, sim. Estamos em 2025, gente, então vamos fazer a É, diferença, né? é. Daí, dessa conversa toda que tivemos, eu sei que o pessoal tem muito a querer conhecer ainda da senhora. A senhora me falou de fotos, registros que a senhora tem. É, E ficamos curiosos para ver, né, um pouquinho é, da sua história. Então, antes da senhora pegar os registros, eu queria só que a senhora deixasse uma mensagem para o pessoal, é, para o nosso povo como um todo, para os jovens, para as mulheres, é, para os homens, é. né? Mas Porque os homens têm que Jaqueline, entender o nosso antes espaço disso, também. Jaqueline, ia para estudar, tinha vezes que eu não tinha dinheiro para vir final de semana para casa. Eu Uhum. vinha de pés. Eu vinha de pés de Rio Tinto para aqui para o Forte. Viu? Tinha vez que a minha patroa ela tinha uma fazenda, quando tinha as coisas lá para fazer, varrer, lavar pratos, ela me levava. Mas quando não tinha festa, para que ela ia me levar? Aí ela dizia: Nega", ela me chamava nega, "Nega, dá o teu jeito, vai para Bahia". Oh, meu Deus. Era. Aí eu dizia: "Tá certo", agora aquilo lisa, sem dinheiro. Aham. Mas eu chegava lá onde tinha um senhor que tinha um ônibus e fazia viagem de lá para até Rio Tinto. Só existia esse ônibus. E aí eu pedi a ele: "Seu Zé Pinto, dá para o senhor me levar até em Rio Tinto?" Aí ele dizia: "Dá, minha filha, você não é a empregada de Zé Gabinho?" Falava: "Sou, sim senhor". Aí ele dizia: "Pois, pode entrar". Aí chegava lá no ponto, ele me deixava. E eu fi Conhecimento é tudo, viu? e eu ficava esperando lá pelo machadeiro. Só tinha um machadeiro aqui na Bahia, que era de Rio Tinto, que ele vinha cortar carne. Aí quando era de tarde, lá vem ele, com o machadinho. Aí eu disse: "Seu", como era o nome dele, meu Deus? "Seu fulano, seu Lindolfo, o senhor vai agora?" Ele dizia: "Vou, daqui a pouco, minha filha". "O senhor me leva?" "Leva, vamos embora". Aí ele saía na frente, eu saía atrás, ou por outra eu saía na frente e ele atrás. Até quando eu chegava aqui, ele ficava na cidade, E ele nesse vinha centro de quê? de pé também. A senhora, no caso, a senhora não queria vir a pé sozinha, que seria muito perigoso. Aí a Era senhora pegava a carona a pé com outras carona com pessoas. ele, era. Muitas vezes eu fiz isso. Aham. Eu Hoje em dia ninguém faz mais isso, Não, né. é verdade. Só aqueles atletas que andam correndo, né, para E lá e a para gente ainda cá. fica questionando eles, por que que esse povo tá doido correndo assim no É. meio da pista? É. Mas naquela Mas época eu é. fazia isso. Muitas vezes eu fiz.
E meu Embora pai conta que vinha muito do São Francisco e era é, tudo a pé. tudo a pé, Tudo a pé. Hoje em dia é uma benção, né, tem Mas a senhora moto. falando dessas caronas, eu tenho que falar, gente. Eu já peguei carona também, mas a carona que eu peguei foi de Quem carro. quer ir de mais de pé para Bahia? Nem eu não quero ir mais, Não, que eu não não. aguento mais, né? Então, a Mas senhora já eu deixou a vinha. mensagem sem nem falar diretamente com o povo. Vem É, uma mensagem de é, força, de é. coragem, de resistência, mulher guerreira Era, fazia isso, e que fez a diferença dentro do nosso povo. fazia E fez em isso. paz, né? Porque tá aí É, firme e forte. e para eu fazer um curso de prefeitura, de FUNAI, eu aprendi a fazer injeção num trouxinha de pano assim. Fazia uma boleção, uma laranja. E pregava assim, amarrava, e eu ia arrumei uma agulha, uma seringa, e aí eu fazia injeção naquele negócio. Eita, meu Naquela, Deus. era. E assim, quando foi um tempo, apareceu aqui um, um chamado para ir fazer um treinamento. A história é muito grande, minha história. Ah, não, mas pode contar que eu tô aqui para É. escutar. Eu já disse que mamãe botou eu para ensinar lá, não foi? Foi. Aí E eu aí lá pensava que tinha naquele sido só grupo, professora. é, Ai, naquele, parteira. naquele grupo, não tinha zeladora. Aham. Eu quem zelava ela tudo. Zelava tudo, carregava água do rio para botar em banheiro, Então, nesse grupo que era a escola, a né? senhora era professora, a E senhora era zeladora, diretora, a senhora tudo, cuidava de tudo. de tudo. Aí quando foi um certo dia chegou, Sim, licença. Esse é, grupo, ele ficava onde mesmo? ali, ali, não tinha enfermaria, não sei se você conhecia a enfermaria Em que grande, aldeia mesmo? que, em São No Francisco. São Francisco. Então, no caso, na parte de baixo, onde hoje tem um pavilhão, que era um espaço bem grande que foi derrubado, É, mas não era ali embaixo, não, era na parte acima, em cima assim. era em cima. É, vocês vão ver na foto, viu? Já quero E ver. aí, quando foi um certo dia, chegou um senhor me chamando, e aí ele disse, dona Nancy, a senhora é a professora? Eu falei, sou. Ele disse, pois a senhora vai permitir que venha outra professora, uma professora formada para aqui, ela vem do sertão. Eu disse, tá bom. E eu, como é que eu vou ficar? Aí ele disse assim, aí ele disse, a senhora fica por aqui. Eu falei, mas eu quero ficar trabalhando. Ô, pastor, a paz do Senhor. Dá certo, tá bom, tá. Eu disse, aí eu quero ganhar um dinheirinho. Aí ele disse, eu fico com servente. Aí ele disse, não precisa disso não, vê uma coisa melhor para a senhora, viu? Bom dia, minha filha. Sim. Aí, seja bem-vinda. Pode entrar. Aí ele perguntou assim, a senhora foi a única que o, a FUNAI encontrou aqui que tem o ginásio. Só é a senhora. E que mora na aldeia. Que a FUNAI está à procura disso aí. Só encontramos a senhora. Então, eu vou levar o seu nome para outra coisa. A senhora aceita? Aceito. Aí, quando veio, com 15 dias, veio esse chamado para eu ir para Lagoa Grande. Olha o bucho de Irenildo já. Mas Lagoa Grande, a aldeia Essa Lagoa aí, Grande? sim. Não, a outra, A cidade essa de cidade. Lagoa É que Grande. lá tinha um prédio do federal, Ah, né? Tinha o CESP. Eu fui para lá. e a senhora grávida. O que Ora, é o tá bom. SESP? CESP acho que era um hospital, né? Hum. Muito grande, federal. Aí lá eu fiquei e me atualizei cada vez mais lá. Na injeção, no curativo, nos partos. Então a senhora saiu da parte de professora e voltou para Foi quando eu focar na parte voltei, de não era, parteira. quando eu voltei, Tipo não uma era, enfermeira? só Ah, existia eu aqui, de parteira e enfermeira. Aí, depois foi que veio Nevinha, quando eu adoeci do primeiro câncer, fui me tratar, aí Nevinha ficou, depois Pimpa. uhum. Foi.
Aí a senhora teve essa boa oportunidade, mas a senhora estava grávida, né? Estava E aí? grávida, foi. Difícil, Aí né? depois minha nomeação chegou para FUNAI. Aí, no caso, a senhora é funcionária aposentada da FUNAI? É, A sou. senhora trabalhou, e o resto do tempo lá, depois que a senhora saiu de professora do São Francisco, Hum. a senhora continuou como funcionária da FUNAI, trabalhando na Foi, parte da saúde. foi da saúde, foi, Maravilha. foi. Aquele postinho ali era desse tamanho assim. Valeu a pena ir andando para Rio Não Tinto? valeu, não? Pois é. Valeu a pena. Valeu a pena, por isso que eu canto, eu glorifico a Deus, né, minha filha? É A verdade. coragem que Ele me deu, o que minha mãe me ensinava, né? Uhum. Minha mãe me ensinava, minha filha ensinava a gente não trabalhar, não botar o pé no chão, a gente não tem nada nunca na vida, não. É verdade. Não é verdade? E eu, pronto. Diga Eu quero mais. ver as fotos. As fotos pra ver? E vamos ver, né? A senhora traz para cá para a gente conferir. Mas vocês têm que entrar, chega. E aquele ali era quando eu ensinava lá em São Francisco. Eu inventava esses desfiles e o menino pagava eu com passarinho, com coco. Eu vendia para ajudar para comprar a enfada deles. Então, dinheiro. Aí isso aqui era tipo um desfile, era? É, um desfile. Eu fazia todo ano esse desfile. Para eles ficarem bem atualizados, né? Aham. Era. E esse diploma aqui? Qual? É, Presidente da Junta Eleitoral, é. no uso das suas atribuições, Acho que esse daí foi quando eu fui. confere o diploma de prefeita, né? Pronto, prefeita. Esse daqui Desde também. outubro de 92. Ó, esse daqui também, é. Esse aqui é da prefeitura também? É, da prefeitura também. Galeria Oficial dos Prefeitos da Paraíba. É. E a senhora tá ali. Tô ali, é. E esse daqui era quando eu era bem novinha. Ali foi quando eu comecei a estudar aí. Quem foi que tirou essas suas fotos aqui? E A senhora lembra? lembro nada. Porque embaixo tem assim, Tia Nancy. É, daqui já era mais, já é mais Nancy, novo. 15 anos. É daqui quando eu vivia na vaidade, né? Ela vai- Era. Foi ali que eu comecei a estudar em Mamanguape, com 15 Com anos. 15 anos? Foi, Era linda. era. E esse daqui foi os prefeitos que fizeram. Dali foi que eu competi mais em Rosária. A senhora e Rosário. É, não, eu era a adversária dela. E vocês tiraram foto juntas? Foi. Hoje em dia os povo tá adversário não tira foto junto não, viu? É, mas porque eles são ignorantes. Vendo? Mané Santana, meu avô, mamãe. Essa menina que mamãe tá com ela no braço, mamãe é essa. Tá com ela no braço, ela ainda tá viva. Tá no Recife. E essa pequenininha aqui? Os dois viu se eu tô aqui. Aqui tá Toda, tá Nonata, tá Paris, tá Ninho, Nonata. Aqui tá novo, é novo. Reconheço alguns rostos aqui. Olha, Aparecida como era novinha. Não é ela? É. Porque para onde eu ia, eu carregava ela. Ela aprendeu bem direitinho agora, né? Foi. É. Arrasou. De vocês, de todos, né? De todos jovens, aqui trabalhe, bota o pé no chão e para avançar, né? Para não ficar como era antes. Porque na minha época, existia muito assim, o povo não se preocupava com o índio. E hoje não, graças a Deus, está tudo bem, porque também foi depois de Lula, do presidente de Lula, que... A Irenilda na Marinha. Eita. Irei muito na Maria.
Realmente, depois de Lula que as coisas vieram Foi, aí que, alavancada, né? aí que todo mundo procura suas raízes, né? Ah, eu quero minha raiz, eu quero ser, eu sou índia, que eu ouvi falar que eu sou índio, e papapá. Aqueles que eu conheço, chega pra cá que eu acho que não tem documento. E aqueles que eu não conheço, eu não sei, né? Manda ir procurar, né? Manda procurar. Minha filha, Mas é isso. não A sei bem gente não, minha filha. agradece muito o seu tempo, né? A sua colaboração. A senhora tem muita história para contar e a gente ficou feliz de escutar e de ver, né? Porque a gente Tá viu certo. tudo aqui, todas as fotos. E aguardem, pessoal, as nossas próximas entrevistas, sempre buscando aí eternizar a história do nosso povo através do audiovisual também. Tá bom.